É necessário que, de fato, venhamos a nos expor falando sobre as percepções que tivemos, porque às vezes a gente nunca sabe se a aula ficou mesmo, né? Tem um excelente trabalho da Samara sobre liderança, o Vitor escreveu sobre a presença pessoal no discipulado, eu poderia citar Otávio, Douglas, teve outros trabalhos também, não estou resumindo, mas parabéns à igreja, glória a Deus pela igreja que temos, não é? Eu gostaria de convidá-lo agora, nos próximos 35 minutos, 40 no máximo, a uma reflexão final sobre o tema como liderar com a humildade de um servo e servir com a compreensão de um líder. Acredito que devamos, de fato, assumir uma postura sempre diferente de maior busca por compreender o serviço que prestamos à igreja. Então, gostaria de convidá-lo a uma oração e, em seguida, a esta reflexão. Antes, uma pergunta. Você acredita que Deus fala na escola bíblica dominical? Eu acredito, sabia? Acredito muito. Fui muito edificado por muitas escolas bíblicas que já ouvi nessa igreja. E eu queria que o seu coração fosse, nessa oração, nessa direção. Deus, fala comigo. Não apenas apreensão de conteúdo. Fala comigo, Deus. Fala comigo. Então, irmão, escreva. Marque uma frase no seu celular que marcou você, escreve num canto. De qualquer forma, como quer que você faça, mas não deixe passar essa última oportunidade antes de seguirmos para outros ensinos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, porque segundo a Tua riqueza e glória, segundo a Tua misericórdia, a Tua graça que é excelsa, o Senhor nos abençoou todos esses irmãos aqui a ficarem pensando sobre as Escrituras e repousando sobre os textos bíblicos, e eles tiveram uma chance ainda maior, Pai, de reverberar nos corações o como servir a Deus de modo agradável ao Senhor. Agora, nesta aqui é a última aula de uma sequência de tantos e tantos encontros com Tua voz, que essa seja uma oportunidade ímpar, onde possamos nos rever quanto ao serviço. Te agradecemos por tudo que veio antes desse dia e te pedimos ajuda-nos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Como liderar com a humildade de um servo e servir com a compreensão de um líder. Para muitos de nós, as realidades que tangem os desafios que você está vendo nessa frase podem parecer imediatamente uma questão de um curso de capacitação de liderança para resolver a problemática. Faço um curso de capacitação de liderança e aí a gente está resolvido. A gente faz líderes muito bons para a igreja. Acontece que quando nós estamos falando sobre trabalhar na obra de Deus, servir a Deus, fundamentalmente, o que estabelece o princípio para isso não precisa ser um curso de liderança, embora eu acredite em aperfeiçoamento sempre. O que estamos fazendo é aperfeiçoamento. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos que uma mudança fundamental de mentalidade deve estar fincada como o marco inicial para servir a Deus de modo correto. E eu gostaria, primeiramente, de contrastar, e aí eu lanço mão dos irmãos lá atrás, duas mentalidades que são completamente opostas e que, de fato, quando são contrapostas, revelam pressupostos do nosso coração e atitudes do dia a dia. Então, eu gostaria de começar por essa contraposição, a atitude de um voluntário e o caráter do servo. Aos irmãos da mídia, eu vou estar lendo o texto completo, então fique atento à minha fala, que vocês vão conseguir pegar as coisas que estão no slide, tá bom? Muito obrigado. Os maiores desafios que eu tenho como pastor, e aí você que tem como liderança, eu posso apontar liderança de ministério, comissão e tudo mais, não é necessariamente porque a pessoa às vezes não tem habilidade para fazer aquilo, não é isso. Acho que todos nós temos determinadas habilidades e dons dados por Deus, mas
Quando nós estamos falando sobre o servo de Deus, ou sobre aquele que serve a Deus, nós estamos falando sobre uma disposição de coração e uma atitude interna que faz com que esse serviço seja prestado de determinada forma. E eu considero, sinceramente, irmãos, que alguns se limitam pelos dons que têm, ou não, quando na verdade deveriam ficar mais preocupados inicialmente sobre o coração que têm, ou o modo como pensam sobre o serviço. Esses dois grupos aqui, eles são muito distintos. Pode parecer assim, vai falar mais do mesmo. Bom, que seja. Espero que não, mas que seja. Porque se for e for da parte de Deus, é porque a gente não aprendeu alguma coisa. Então, eu gostaria de pensar que Mateus capítulo 20, 27 ao 28, nos traz a seguinte questão para analisarmos. E quem quiser ser o primeiro dentre vocês, seja como servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui tem pelo menos duas coisas aqui. Jesus está dizendo que o Filho do Homem veio num caráter servil, ou seja, numa atitude de servo, em favor de muitos. Significa que essa atitude servil, que é da vontade de Deus, ela alcança as pessoas, mas ela é primeiramente uma atitude de servo. Ele veio como servo. Dizem teólogos que eu estava lendo sobre o assunto, dizem, ele veio como servo e sempre vai estar servindo a favor. O caráter de Jesus não é um caráter de alguém que deixou de servir depois que foi glorificado. Pelo contrário, nós vemos em Filipenses capítulo 2, de que ele já tinha essa mentalidade quando na encarnação, né? Não usurpou o ser igual a Deus, mas assumiu forma de servo. Então, a mentalidade de Jesus, do Cristo, né, do Messias prometido, já era, na eternidade passada, de servo. Jesus não descobriu o servir quando virou homem, porque ele já é a favor de nós desde a eternidade passada. Mas, ao adentrarmos na compreensão correta disso, eu não vou entrar de cabeça no servo. Ele vai ser a segunda parte dessa reflexão. Eu vou entrar de cabeça no voluntariado, porque com isso nós vamos já cortar algumas coisas. Você já pode, eu espero, ter essa arguição de se ver. Eu entrei no site do Greenpeace. Você conhece? Quem conhece o Greenpeace? Eu li muita coisa do site do Greenpeace. Muita coisa. Sobre os voluntários que trabalham no Greenpeace. Então, eu li o código de ética, eu li o acordo, eu li o pacto que eles têm, eu li as normas, os termos, de tudo que você imagina, são muito organizados. É uma organização muito antiga, como vocês podem saber, ela não está ontem. O Greenpeace está espalhado pelo mundo inteiro. Eles são uma organização não governamental que conta com voluntários na direção da propagação de uma mentalidade de sustentabilidade, proteção ao meio ambiente e tudo mais. Aí você vai ver eles lá na questão da caça da baleia, você vai ver na Baía de Guanabara, no lixo, e não vou entrar em tudo, não é sobre o Greenpeace. Mas eu li sobre o Greenpeace, como os voluntários deles atuam, como eles são recebidos, que tipo de coisas eles têm para fazer. E uma das coisas que me chamou a atenção, e está aí na sua tela, o Junte Se a Nós do Greenpeace é um Junte Se a Nós multifacetado. Ninguém é obrigado a comprar um pacote Greenpeace no sentido de trabalho. Você pode ofertar no sentido de doação financeira e está tudo bem. Você não precisa mais fazer nada, você é super aplaudido por ofertar. Você também pode trabalhar do ponto de vista de participar com abaixo-assinados. Você não precisa doar, não precisa ir na coisa, mas você fala, concordo, tem que limpar o rio tal. Temos que parar com a emissão de tal. Você entendeu? Você não precisa fazer nada, você pode só assinar e está tudo bem. Você também tem o voluntariado do Greenpeace. Esse é um pouquinho mais complexo. Você tem que fazer uns movimentos um pouquinho maiores. E aí tem no voluntariado, eu acho que eu coloquei o voluntariado aqui, eu dei uma printada aí, como ajudar? E aí é a parte do voluntariado. Eles têm diferentes maneiras de ajudar a construção de um mundo mais verde, justo? Doações, participando do abaixo-assinado, se voluntariando, se mobilizando de diversas formas, seja online ou offline. A forma é só o caminho. Olha que frase, né? O que importa mesmo é agir.
E aí, o que eu encontrei no voluntariado do Greenpeace? Primeiro, se você ser voluntário do Greenpeace e botar a mão na massa, você tem que passar por um processo de treinamento. Você tem kits a serem adquiridos gratuitamente. Você tem treinamentos, videoaulas, você tem que botar todo o seu perfil completo, você tem que botar a sua vida aberta. Olha que interessante, onde você trabalha, o que você faz, onde você trabalhou, porque eles ficam atentos a movimentos de infiltração também, de desarticulação, grandes empresas, petrolíferos. Você imagina que eles pensam no oposto para a desarticulação deles. Então, você tem uma vasta colocação de perfil, você tem um código de ética enorme de comportamento. Você não pode largar o trabalho assim, por exemplo, você não pode sair largando. Você tem que explicar, sair, explicar outra coisa. Você pode sair a qualquer momento, mas você não pode simplesmente sumir do Greenpeace, entendeu? Dentre outras coisas, fiquei muito atento às palavras do código deles e teci algumas considerações sobre o voluntário, partindo ali também do voluntariado do Greenpeace. Ele reconhece a necessidade e até se comove com a causa, mas avalia o que pode fazer com o tempo que sobra para ir na direção de ajudar. Então, você não é obrigado a nada no sentido de ir além daquilo que te sobra. O Greenpeace trabalha muito essa dimensão da oferta na medida que você quer dar, da ajuda, do tempo, o site não é opressor, o site é muito leve. Vou te falar, deu até vontade, estou brincando. Mas, assim, é bem tranquilo. Você se sente acolhido. Você fala assim, gente, então se eu só fizer um abaixo-assinado, tu é Greenpeace. Agora, vai fazendo as suas representações cristãs aí para você entender isso. Vai trazendo para o nosso meio e pensa no que é para um crente fazer um abaixo-assinado. E é crente? Não sei, acho que não. Ele procura medir sua capacidade de colaborar, buscando os limites a partir da perspectiva do tanto que ele possa perder ou não por outros lados, família, trabalho, estudo. Uma das coisas que ficou muito clara é que eles não querem que você perca as coisas, no sentido de que existe um cuidado muito grande de que você não venha a ser depredado por participar do Greenpeace. Se você fizer movimentos mais agudos, tudo bem, mas, em geral, eles têm uma preocupação na distinção ética de você não ser vilipendiado por você mesmo. Ele tem certa sensibilidade com a necessidade de atuar, mas se vê a serviço como mais ou menos intenso de acordo com a sua fase no momento, e não tanto como uma missão divina. Aí eu faço uma menção à nossa própria dimensão. Ele não está preso ou amarrado àquilo, mas se sente sempre pronto a se desvencilhar e seguir adiante com a vida. Um termo em condição aí que eu coloquei até foi do artigo 2 dos caras, olha, está vendo ali o artigo do Greenpeace, onde está escrito assim, Greenpeace Brasil pode escolher encerrar unilateralmente esse acordo, caso o código de conduta articulado neste acordo de comunidade seja violado. Você também pode suspender o acordo a qualquer momento, apagando seu perfil na conexão verde. Simples assim. Porque é um voluntário. Faz se quiser. Faz o quanto quiser. Participa na dimensão que puder. No fim das contas, quem rege e controla os limites é você. Você. Isso me chamou muito a atenção, porque isso traz autonomia. Aí atrás, ó. Ele é autônomo quanto ao serviço que presta e, portanto, pensa com rapidez em romper com os compromissos caso alguém ou algo ali não seja como ele esperava. Eu conheci pessoas que fizeram parte de ONGs. Quando ele chegou na ONG, começou a trabalhar, viu que não era o sonho que ele tinha imaginado de atuação, o que ele fez? Cortou. Começou a ter dificuldades pessoais e tudo mais. Não lida bem com fazer algo que não deseja, não quer, ou com ordens mais rígidas que lhe limitem, naquilo que ele sonhava vivenciar. O voluntário, eu fecho aqui, ele é alguém autônomo, ele é alguém que trabalha dentro do que ele quer oferecer, ele é alguém que trabalha sem necessariamente perdas que venham a desbaratar os seus sonhos. O voluntário termina a hora que quer, não precisa continuar e nem por isso. O voluntário mede a sua atuação. É dinheiro? É dinheiro. É abaixo-assinado? É abaixo-assinado. É ir em uma passeata? É em uma passeata. Agora eu lhe pergunto, é possível aplicar isso no servo? É possível ser servo assim?
eu considero que a Bíblia não nos deixa margem de dúvida de que isso não pode ser a vivência de um servo de Deus. Todas essas articulações aqui, elas não se relacionam com a servidão a Cristo. Mas, pastor, sendo bem franco aqui no cantinho, ninguém precisa ouvir, não. O senhor encontra isso na igreja? Encontro. Encontro, sim. Muitas vezes, a pessoa está sempre percebendo? Nem sempre. Mas às vezes você vê que está pesado demais. O que eu gostaria de mencionar aqui de imediato é que quando nós estamos lidando com o voluntariado na igreja, a igreja perde muito. Quer ver uma coisa? Da igreja de onde eu vim, quando o pastor estava de férias, ninguém vinha. Aproveitava até para tirar férias junto. Sabia disso? Quando alguém brigava com alguém, a primeira coisa que a pessoa fazia era largar o ministério. Rita está confirmando. Brigou, bateu, bicou, acabou o ministério. Não tem esse negócio de servo. É o seguinte, eu estou aqui, estou fazendo e ainda está reclamando. Olha, né? Pesado, mas não é verdade? Já pensou um crente falar um negócio desse aqui? Poxa, eu estou fazendo, a pessoa ainda vem me corrigir. Sim, irmão. Porque você não é um voluntário, você é um servo. E por isso você está sendo corrigido, para servir melhor o seu Senhor. O apóstolo Paulo, eu gostaria de conduzi-lo até o texto bíblico que vai servir de exame. Em Atos capítulo 20, uma das passagens mais dramáticas do livro de Atos, talvez um dos emblemas do livro de Atos, é a despedida de Paulo aos presbíteros de Éfeso. Você já leu isso? Você já teve a oportunidade do seu coração ser afetado por esse texto bíblico? Aquela despedida em lágrimas do apóstolo Paulo, ali em Mileto. Diz assim a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 20, o verso 17. E aqui nós iniciamos os 20 minutinhos sobre servos, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, verso 17, capítulo 20. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês e em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Aqui. O apóstolo Paulo vai trazer aqui o modo como ele serviu. E isso para nós faz uma diferença enorme. Peguei 2 autores para trabalhar aqui. John Piper, num sermão de 1989, e já o pastor Jonas Madureira em uma conferência. O pastor John Piper, ele vai trabalhar a dimensão do serviço, e aí posso passar, do ponto de vista de que a primeira coisa que Paulo quer dizer sobre o seu trabalho é que ele estava servindo ao Senhor. Presta atenção. A primeira dimensão que ele quer dar àquelas pessoas sobre o que ele estava fazendo no meio delas eu estava servindo ao Senhor. Quando eu estou aqui agora, servindo ao Senhor. Você está aí agora, servindo ao Senhor. E essa é a ótica sob a qual nos movimentamos enquanto igreja. Estamos servindo ao Senhor. Portaria, diaconia, tudo mais. Ensino, cântico, estamos servindo ao Senhor. Em seguida, Paulo enfatiza o modo como esse serviço está sendo feito. Mas perceba, servir é o que vem à mente.
Pergunto, a primeira coisa quando você vem para a igreja, para a comunhão dos santos, ou vai fazer discipulado com alguém, ou vai receber discipulado de alguém, ou vai visitar alguém, a primeira menção que alguém teria quando te perguntasse o que você está indo fazer, era dizer o que especificamente, ou estou indo servir ao Senhor. Porque isso também precisa ser renovado em uma mudança de vocabulário teológico que nos coloque na dimensão do que estamos fazendo. Está indo fazer a faxina na casa de fulano, que bênção. Onde você está indo? Eu estou indo servir ao Senhor. Isso muda. Muda porque você já marca o território da sua própria consciência. Palavras que nós dizemos são trancas às nossas considerações de reclamação e coisas que podem tentar nosso coração, porque não sabemos o que vai acontecer quando vamos servir. Às vezes a gente vai servir alguém e o que encontra? Nossa, eu vim servir, eu estou tomando pedrada. Ou a pessoa nem se importa. Já foi servir alguém, a pessoa parecia que você não serviu ninguém, porque a pessoa não estava nem disposta a receber o teu serviço, quase como se você fosse um escravo. De fato é, mas no sentido negativo da palavra, nenhum ok. Então é preciso que a mente saiba que está a serviço. Servindo ao Senhor. O Senhor, eu não sei se eu coloquei isso. Passa o próximo aí para ver se eu coloquei. Não, pode voltar, obrigado. Servir é o tipo de trabalho. Ao Senhor é a quem? Quem é o Senhor? O Senhor é autoridade, é poder, é governo, é controle e é majestade. Eu vou de novo. O Senhor é autoridade, o Senhor é poder, o Senhor é governo, o Senhor é controle, o Senhor é majestade. Quando eu vou servir a este Deus, não importa o que eu faça, é solene. Não importa o que eu vá fazer, é grande. Não importa como vão receber, é para Deus. Esse tipo de disposição de coração renova a mentalidade do servo, porque ele não está fazendo primeiramente aquele que ele vê diante dele. E Paulo não vai parar, porque ele vai dizer o modo. Olha aí, verso 19. Tem 3 coisas aí, não tem? Servindo o Senhor com... Verso 19, pode pegar a sua Bíblia. Servindo ao Senhor com toda... humildade, lágrimas e comprovações. O que é servir com humildade? Usando aqui algumas considerações do próprio John Piper, eu posso pedir que passe, ele diz assim: humildade é, em primeiro lugar, um sentimento e atitudes em relação a Deus, de que Ele tem direitos absolutos sobre a sua vida, que Ele pode fazer com você o que quiser e que tem autoridade absoluta para lhe dizer o que é melhor para você, e isso está ótimo para você. Estou deixando refletir porque a frase é forte. Ao pensar sobre servidão, eu penso imediatamente sobre uma atitude humilde diante da servidão. Pessoas que servem com uma atitude, como se estivesse fazendo um favor para a igreja, um favor para o pastor, um favor para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa, não está servindo coisa nenhuma. Você está se valendo daquele momento você ser agente de algum tipo de movimento, qualquer que seja, mas não é. Pergunto à sua memória, primeiramente, já foi servido por alguém que parecia estar fazendo um favor para você? Que situação! Como é triste esse tipo de recebimento. Você quer que acabe logo, não é isso? Você está recebendo um benefício, mas você quer que acabe logo. Acaba logo, porque eu não estou aguentando ser servido por alguém que ou está com cara amarrada, ou jogando na cara, ou seja lá o que for. Quem serve, serve com humildade, e a humildade serve com um senso profundo de estar diante de Deus e, portanto, eu não tenho reclamação na minha boca para fazer. É um espírito de total submissão, é argila, ou como diz o próprio John Piper, é barro na mão do oleiro. Segundo, eu acho que eu coloquei. Segundo, humildade significa sentir-se em dívida
com todas as pessoas por causa da forma graciosa com que Deus nos tratou. É o oposto de sentir que todo mundo lhe deve alguma coisa, lhe deve uma orelha, ou seja, um papinho, na tradução direta aqui, lhe deve tapinhas nas costas, ou lhe deve tempo. Você já tratou as pessoas como se elas lhe devessem tempo de convivência? Você já tratou as pessoas ao seu redor como se elas lhe devessem algo? Você já tratou as pessoas numa primeira chegada, após algo? Vamos lá. Quando alguém falta com você, como é que você se comporta? Porque se você se comporta como um cobrador, no sentido implacável dessa palavra, fica nítido de que nós não entendemos ainda que tudo é graça. Eu não estou dizendo que as coisas não precisem se resolver. Eu só estou dizendo que nós precisamos mudar aqui dentro. E eu acredito que esta humildade de Paulo nos falte muitas vezes. Mas não somente humildade. O apóstolo Paulo fala sobre lágrimas. Não é isso? Ele está dizendo aí, humildade com lágrimas. É difícil entender lágrimas se você não for servo e se você não estiver com o coração extremamente preocupado em como o seu serviço de fato reflete Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo poderia estar mencionando alguns tipos de lágrimas que nós já vimos ele relatar. Lágrimas pelos que não se convertem, lágrimas pelos que não apreciam o recebimento da graça, lágrimas por aqueles incautos que o perseguem, lágrimas de todo tipo. Ele chega a dizer a Gálatas que novamente sente pelos da Galácia o quê? Dores de parto, até que Cristo seja formado neles. O pastor Jonas Madureira, em uma conferência da Fiel, fala o seguinte sobre isso. Apesar dessa humildade, Paulo também mostra que tudo isso ocorre em meio a lágrimas e tribulações. Um serviço a Deus sem segundas intenções não trará a famosa, aspas, felicidade ideal. Os que se entregam aos cuidados do rebanho de Cristo sempre o farão em meio a lágrimas e provações. Contudo, observa-se no exemplo do apóstolo que ele estava comprometido a anunciar o evangelho da maneira que fosse possível. Segue. Mesmo com todas as ciladas, ele não deixou de cumprir a obrigação de ensinar a palavra de Deus. Não podemos comparar Paulo a um empreendedor que procura desenvolver uma empresa, por exemplo. Ele sabe que o evangelho exige um senso de urgência e tudo o faz compelido pelo Espírito de Deus. Mas mesmo levado pelo Espírito, ele sabe que tribulações o aguardam. Paulo sabia que ter a direção do Espírito não era um escape das perseguições do diabo. Em tudo isso, ele demonstra a importância de não procurar seus próprios interesses, mas sim entregar a vida em serviço a Deus. Nós definimos nossas atividades com base no que julgamos precioso. Paulo prossegue ressaltando o foco do seu ministério, a graça de Cristo Jesus. Seu foco é testemunhar este evangelho. Você encontra isso no verso 20, onde é dito assim: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele tem a consciência desse serviço em lágrimas, porque existe algo maior que o capturou, e, obviamente, esse algo maior que o capturou é Cristo, e o testemunho que ele deve dar supera essas lágrimas, vai além dessas lágrimas. Servir a Deus é um lugar onde as lágrimas são abundantes. O serviço a Deus requer que você tenha esse testemunho também a dar. E talvez algumas das dificuldades que nós temos podem ser dificuldades geradas pelo serviço a Deus, direto ou indiretamente, como, por exemplo, o próprio John Piper cita em seguida sobre isso. Ele vai falar, pode passar, por favor. Ah, não, perdão, pode voltar, meu irmão, me desculpe, volta um pouquinho. Pode passar. Obrigado. Não, eu acho que eu não coloquei. O John Piper cita aqui que as lágrimas podem vir da dor física ou da perda dolorosa, ou de frustrações e desânimos insuportáveis, ou de um anseio intenso
ou de uma alegria avassaladora. A gente não sabe o que Paulo tinha em mente, mas nós sabemos que ele tomou várias chibatadas nas costas. Nós sabemos que ele ficou em naufrágio, fome, nudez, perigo, frio. Nós sabemos que o ministério cristão de Paulo é um ministério regado a lágrimas. Irmãos, as lágrimas precisam estar lá, se for de fato um ministério cristão. Jesus Cristo, diante da morte de Lázaro, fez o quê? Chorou. O ministério de lágrimas é um ministério cristão também. E por último, provações. O apóstolo Paulo coloca as provações neste ponto, né? E servir ao Senhor com toda humildade, com lágrimas em provações que me sobrevieram através das conspirações dos judeus. Pode passar. Aqui, eu gostaria de dizer para os irmãos que as provações do apóstolo Paulo foram muitas, mas as nossas provações para servir a Deus serão muitas também. Às vezes, o desafio que nós temos em pensar sobre ministério é que, sabe, aquele pensamento romantizado de que, nossa, aí vai ser frutífero, as pessoas do grupo estão engajadas, o pessoal da comissão está querendo muito, o pessoal do ministério está numa vibração, e aí você vai encontrar alguém, você vai dar uma palavra para um grupo, o grupo está assim, ó. A nítida sensação é que aquelas pessoas não precisavam chegar tão cedo e que elas estão expressando isso com a maneira como estão olhando para a sua cara. Isso machuca uma liderança? Sim. Desanima? Talvez, dependendo qual é o objetivo. Porque se Deus lhe deu aquele serviço, vá até o fim. Quando nós estamos servindo a Deus, precisamos nos desfazer das ideias de tudo que buscamos ou buscávamos lá fora. Quando servimos a Deus com toda a humildade, e aí aqui tem 3 resumos objetivos sobre essas realidades, lágrimas e provações. Humildade, seja totalmente rendido ao Senhor. Seja submisso aos direitos absolutos dele de controlar sua vida. Esteja disposto como barro nas mãos do oleiro. Seja devedor de todas as pessoas. Não fique pensando no que as pessoas lhe devem. Pense em como a graça de Deus fez de você um devedor a todos. Lágrimas. Se você está derramando console, se você está em uma boa companhia com Paulo, aqui tradução direta do site. Se não estiver, talvez deva procurar alguém que precise de você, ou talvez ore para que Deus o ajude a ver o que está em jogo na batalha da fé, pela esperança e pela santidade. Provações. Se você está sendo provado, então ouça a palavra de Tiago. Irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, sabendo que a prova da sua fé produz perseverança. Eu gostaria de, nessa manhã, convocá-los à servidão. A servidão a Jesus Cristo. Eu gostaria de dizer que aqueles que olham para trás e ficam pensando no que perderam ao servir ao reino, estão reprovados diante do que falaram. O serviço ao Senhor é honroso, digno e grandioso. O serviço ao Senhor, ele é de tal modo grandioso que reverbera pela eternidade. Na eternidade futura, nós ouviremos coisas sobre as quais Cristo fez através de nós. Lendo o livro de Apocalipse ontem, para as minhas filhas, na parte da noite, li para elas e conversei com elas sobre o que elas pensam sobre a eternidade. Então, lemos o final de Apocalipse, onde está escrito que os 12 portões da cidade santa são os 12 portões com o nome das 12 tribos de Israel. E as 12 colunas na parte interna da cidade, que são o firmamento da cidade, são o nome dos 12 apóstolos do Senhor. A memória não vai ser apagada, as obras não vão se dissipar. O que fazemos aqui hoje ecoa pela eternidade. E eu espero que em Cristo Jesus, se você agiu como voluntário, fazendo exigências e tendo atitudes reprováveis, peça perdão a Deus. Se deu esse mau testemunho a outros ao seu redor, peça perdão a esses irmãos. Diga assim, se lembra daquilo que eu fiz? Lembra aquela atitude que eu tive? Aquilo foi uma atitude de voluntário. Deus não me chamou para ser voluntário. Sabe aquele ministério que eu abandonei? Sabe aquela responsabilidade que me foi dada e eu deixei para lá? Eu vou até aquela pessoa e eu vou pedir desculpa. Eu vou até ela e vou dizer assim, isso não é digno do meu Senhor. Peço perdão, me dá mais uma chance, se você não me der eu entendo, mas estou aqui. Como diriam e disseram todos os servos do Senhor no Antigo Testamento. Eis-me aqui, Senhor. Espero que esta aula abençoe a sua vida e que recupere a sua atitude de servo, caso você a tenha perdido,
e que em Cristo Jesus todos nós estejamos hoje conscientes daquele que nos chamou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu infinito amor e bondade nos trazem a consciência de que estamos aqui nesta manhã com toda a alegria para testemunhar os grandes feitos do Senhor. Mas não somente, o Senhor nos preparou desde antes da fundação do mundo para as boas obras. É assim que lemos nas Escrituras. Fomos chamados para as boas obras. Então, em nome de Jesus, Pai, que essas obras não sejam feitas com desleixo, que essas obras não sejam feitas olhando para o que se perde lá fora, mas para o que se ganha em termos de reino, para os tesouros que jamais serão roubados, para aquilo que jamais será tirado de nós. Senhor, eu peço que o Senhor nos mostre, a mim e a eles, nesta manhã, onde nossas palavras refletem um reino que só me traz prejuízo, porque isso precisa acabar, isso não é o nosso testemunho. Nós recebemos de Deus o que jamais poderíamos conquistar, e cremos nessa manhã que precisamos servir a Deus com integridade. Se há entre nós aqueles que largaram mão de coisas, se há entre nós aqueles que, de alguma forma, foram chamados para coisas sobre as quais o Senhor retém sua ação, se há aqui entre nós aqueles que reclamam enquanto fazem, se há aqui entre nós aqueles, Senhor, que estavam fugindo, ou de alguma forma, Senhor, se escusando, sabemos que o Senhor veio aqui de manhã e está aqui agora cobrando uma atitude de um servo. Nos ajude a responder então, Pai, e não sermos covardes quanto ao que nos chamou. Que nessa manhã, servos do Senhor estejam prestando serviço ao Senhor, não olhando para o calor ou frio, não olhando para o dinheiro, a distância e nem para nada disso. Cantamos muitas vezes que seguiremos o bom mestre. Cantamos muitas vezes que, se pelos vales vamos como peregrinos, nós vamos porque o Senhor vai. Então, Senhor, que haja uma renovação verdadeira desse voto nessa manhã. Assim, arrependidos, ouvimos a voz do nosso Senhor. E todos aqueles que creram, digam amém. Amém.